As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, primeira parte, páginas 280 a 285. Santo Tomás afirma em De Veritate, questão 14, artigo 2. A vida eterna consiste no pleno conhecimento de Deus. Por isso, é necessário que uma espécie de início dessa compreensão sobrenatural se faça em nós, e isso se dá pela fé, que alcança aquilo que naturalmente excede a compreensão humana por meio de uma luz infusa. Também em 2.2, questões 6, artigos 1 e 2. Indiscutivelmente, a luz da fé é ainda obscura. Porém, é uma escuridão translúcida, ou seja, uma iluminação superior e não inferior à evidência da razão. Santo Tomás, questão 62, artigo 4, questão 63, artigo 4, em que são especificamente distintas as virtudes morais adquiridas em nós das virtudes morais infusas. Não obstante, tais pessoas, se estão em estado de graça, possuem as virtudes morais infusas, que estão unidas à caridade. Porém, ao dedicarem pouca atenção a elas, possuem em grau limitado as virtudes adquiridas correspondentes. C.F. Santo Tomás dos, questão 65, artigo 1. Os tomistas geralmente aceitam a proposição. É possível que existam verdadeiras virtudes morais adquiridas, ainda que sem a caridade, como ocorreu entre muitos povos, embora sejam imperfeitas. C.F. Juan de Santo Tomás, Cursus Theol, sobre a propriedade das virtudes, disputa de Sete, artigo 2, partes 6, 8, 10, 11 e 14. Salmanticenses, Cursus Virtudes, disputa Poth, dúvidas 11, seção 26 e 27. Biluart, Cursus Theol, sobre as paixões e virtudes, dissertação 2, artigo 4, parágrafo 3, especialmente no final. Em outro lugar, tratamos mais amplamente dessa questão. Revue Thomiste, julho de 1937. A instabilidade no estado de pecado mortal das virtudes morais adquiridas. Ver Santo Tomás Rule, questão 49, artigo 2 a de 3. Este texto é de suma importância. C.F. Santo Tomás, questão 65, artigo 2. No estado atual da humanidade, o homem está ou em estado de pecado mortal ou em estado de graça. Depois da primeira queda, de fato, o homem não pode amar eficazmente a Deus mais do que a si mesmo, sem a graça que o cura, identificada com a graça santificante. Diz questão 109, artigo 3. Dessa forma, a diferença entre as virtudes adquiridas e as virtudes infusas revela a profundidade da vida espiritual. As virtudes infusas, estando unidas à caridade, conferem uma capacidade de ordenação ao bem sobrenatural que é distinta das virtudes adquiridas. Santo Tomás explica que as virtudes infusas decorrem da graça santificante e têm como finalidade orientar o homem para o fim último sobrenatural, que é a união com Deus. Assim, essas virtudes moldam a alma para viver de acordo com os preceitos divinos, elevando suas ações para um plano mais alto do que a simples virtude moral humana. C.F. Santo Tomás 2, questão 63, artigo 4. O teólogo P. Bernardi observa que, enquanto as virtudes adquiridas podem ser praticadas pela própria natureza humana, as virtudes infusas requerem uma disposição interna provocada pela graça divina. Esse é o motivo pelo qual uma pessoa pode exercer uma virtude adquirida sem necessariamente possuir a caridade que anima as virtudes infusas. La Vie Spirituelle, janeiro de 1935, suplemento, pp. 2554. Um exemplo disso é o penitente que, mesmo tendo uma compreensão parcial da temperança, ao receber a virtude infusa de temperança, encontra uma nova dimensão de seu significado espiritual, muito além do que a experiência sensível pode captar. Isso revela que, embora a virtude adquirida ofereça uma disciplina, é a virtude infusa que proporciona a orientação interior em direção a Deus. Santo Tomás conclui que, enquanto o pecado mortal destrói a caridade e as virtudes infusas, as virtudes adquiridas, embora imperfeitas, podem sobreviver e permanecer em um estado de disposição. Assim, a alma ainda conserva uma base para uma futura reconciliação com Deus, mesmo que esta disposição permaneça instável até que a graça santificante seja novamente conferida. C.F. Santo Tomás 2, questão 65, artigo 2. A distinção entre as virtudes infusas e as adquiridas é de importância fundamental na teologia espiritual, pois ilumina a dinâmica pela qual a graça transforma a alma. Por meio das virtudes infusas, o homem é capacitado a viver de acordo com os preceitos divinos e orientado para o amor a Deus como íntimo, enquanto as virtudes adquiridas, embora úteis, permanecem no âmbito da razão natural.
Segundo Santo Tomás, a virtude infusa eleva a natureza humana, permitindo que a alma experimente uma participação na própria vida divina. Dessa forma, ao praticar uma virtude infusa como a caridade, a pessoa não apenas age moralmente, mas participa de um bem sobrenatural. Cefeu, Santo Tomás, questão 63, artigo 4. Ao distinguir as virtudes infusas das adquiridas, a Igreja destaca que, no batismo, a alma recebe as virtudes infusas, juntamente com a graça santificante, estabelecendo uma base para o crescimento espiritual que ultrapassa os limites das virtudes meramente adquiridas pela prática e pelo hábito. Assim, o batismo imprime na alma uma disposição interior orientada para o bem supremo, que é Deus. Clemente Fether, em resposta à dúvida sobre a concessão das virtudes no batismo às crianças, sublinha que a morte de Cristo, aplicada por meio do batismo, confere a todos, crianças e adultos, não apenas a graça santificante, mas também as virtudes infusas. Tal ensino confirma a visão de que as virtudes infusas, embora invisíveis aos sentidos, possuem uma realidade espiritual profunda, orientando a alma para a união com Deus. Essa doutrina nos revela que, embora uma pessoa possa adquirir virtudes por sua própria prática e esforço, é pela graça que ela participa das virtudes infusas que a elevam à vida divina. Dessa forma, a vida interior do cristão é uma caminhada contínua na busca de uma união cada vez mais íntima com Deus, sustentada pela graça e animada pela caridade. Notas explicativas. 1. Virtudes infusas e adquiridas. As virtudes infusas são aquelas concedidas diretamente por Deus, ligadas à graça santificante e orientadas para o amor a Deus. Já as virtudes adquiridas são desenvolvidas pelo esforço humano e são regidas pela razão natural. Essa distinção ajuda a entender como a graça transforma a vida moral do cristão, elevando-o a um plano sobrenatural. 2. Santo Tomás de Aquino, importante teólogo e filósofo do século XVIII, cujas obras, especialmente a Suma Theologica, exercem grande influência na teologia católica. Santo Tomás é conhecido por sua distinção entre virtudes naturais e sobrenaturais e pela explicação da necessidade da graça para a vida espiritual. 3. Batismo e virtudes infusas. A Igreja ensina que pelo batismo a alma recebe a graça santificante e as virtudes infusas, independentemente da idade do batizado. Esse ensinamento enfatiza a eficácia do sacrifício de Cristo e a ação da graça na alma desde a infância, orientando-a para o bem sobrenatural. 4. Clemente Fether e o Concílio de Viena. Papa Clemente Fether, século XIV, e o Concílio de Viena abordaram questões teológicas complexas, incluindo a infusão de virtudes no batismo. A decisão de que tanto crianças quanto adultos recebem essas virtudes confirma a universalidade da salvação oferecida por Cristo. Sim, caridade e vida divina. A caridade é uma virtude infusa que permite a participação na vida divina, sendo considerada a maior das virtudes teologais. Ela orienta todas as outras virtudes infusas e promove a união com Deus, sendo indispensável na vida espiritual. 6. Estado de graça e pecado mortal. No ensino de Santo Tomás, o pecado mortal destrói a graça santificante e as virtudes infusas, deixando a alma privada da orientação divina. Contudo, as virtudes adquiridas podem permanecer em estado imperfeito e servir como base para o retorno à vida de graça. 7. A luz da fé. Embora a fé seja descrita como uma luz obscura, pois seu objeto transcende a compreensão natural, ela permite um conhecimento de Deus superior ao da razão. A fé, portanto, é uma forma inicial e necessária de contato com o sobrenatural, que será completado na visão beatífica. O.P. Bernard, reflexão sobre as virtudes. O teólogo P. Bernard oferece uma reflexão sobre a diferença entre as virtudes adquiridas e infusas, destacando como as virtudes infusas requerem a graça divina e elevam o homem a uma vida em Deus, além do que ele poderia alcançar apenas pela prática natural. No justo, a caridade ordena ou inspira o ato da temperança adquirida por meio de um ato simultâneo de temperança infusa. E mesmo fora desses atos, ao estarem essas duas virtudes unidas na mesma faculdade, a virtude infusa confirma a adquirida. Nos cristãos que vivem em um nível de sobrenaturalidade mais elevado, o motivo explícito para agir frequentemente é o sobrenatural. Em outros, prevalece o motivo racional e o sobrenatural permanece quase oculto, remissos. Isso é semelhante ao caso de um pianista, onde em alguns momentos destaca-se mais a técnica e em outros a inspiração.
O mesmo ocorre com duas pessoas que cuidam de sua saúde de maneiras diferentes, conforme estejam mais ou menos preocupadas com ela, ou conforme estejam mais saudáveis ou doentes. Santo Tomás 2,2 que 81, 3 que 85, 2,2 que 157. A distinção entre as virtudes infusas e adquiridas é de importância fundamental na teologia espiritual, pois ilumina a dinâmica pela qual a graça transforma a alma. Por meio das virtudes infusas, o homem é capacitado a viver de acordo com os preceitos divinos e orientado para o amor a Deus como fim último. Enquanto as virtudes adquiridas, embora úteis, permanecem no âmbito da razão natural. Segundo Santo Tomás, a virtude infusa eleva a natureza humana, permitindo que a alma experimente uma participação na própria vida divina. Dessa forma, ao praticar uma virtude infusa como a caridade, a pessoa não apenas age moralmente, mas participa de um bem sobrenatural. Cif Santo Tomás 2, questão 663, artigo 4. Ao distinguir as virtudes infusas das adquiridas, a Igreja destaca que, no batismo, a alma recebe as virtudes infusas juntamente com a graça santificante, estabelecendo uma base para o crescimento espiritual que ultrapassa os limites das virtudes meramente adquiridas pela prática e pelo hábito. Assim, o batismo imprime na alma uma disposição interior orientada para o bem supremo, que é Deus. Clemente Fifé, em resposta à dúvida sobre a concessão das virtudes no batismo às crianças, sublinha que a morte de Cristo, aplicada por meio do batismo, confere a todos, tanto crianças quanto adultos, não apenas a graça santificante, mas também as virtudes infusas. Esse ensinamento confirma a visão de que as virtudes infusas, embora invisíveis aos sentidos, possuem uma realidade espiritual profunda que orienta a alma para a união com Deus. Essa doutrina revela que, embora uma pessoa possa adquirir virtudes por meio de sua prática e esforço, é pela graça que ela participa das virtudes infusas, que a elevam à vida divina. Dessa forma, a vida interior do cristão é uma caminhada contínua na busca de uma união cada vez mais íntima com Deus, sustentada pela graça e animada pela caridade. A distinção entre as virtudes infusas e as adquiridas também indica que, no justo, a caridade não apenas ordena ou inspira o ato da virtude adquirida, como a temperança, mas o faz por meio de um ato simultâneo da virtude infusa correspondente. Assim, as virtudes infusas e adquiridas, coexistindo na mesma faculdade, fortalecem-se mutuamente. Esse equilíbrio entre virtudes infusas e adquiridas, no entanto, se manifesta de formas variadas entre os cristãos, dependendo de seu grau de vida espiritual. Em alguns, o motivo sobrenatural é mais evidente e central. Em outros, prevalece o motivo racional, e o motivo sobrenatural permanece mais oculto. Santo Tomás discute como as virtudes infusas, por sua natureza, não dependem da experiência sensível, mas sim da participação em uma vida espiritual elevada, como ocorre, por exemplo, com a virtude de temperança infusa, que transcende o esforço humano. Em contraste, a temperança adquirida pode perdurar mesmo quando a infusa é perdida pelo pecado mortal, permanecendo, ainda que de forma imperfeita, como uma disposição que facilita o retorno à graça. Este texto demonstra, em primeiro lugar, a necessidade dos dons, pois é um trabalho completamente necessário. Em segundo lugar, sua natureza. Eles nos tornam dóceis ao Espírito Santo. E, em terceiro lugar, seus efeitos. Podem nos conduzir ao cume da santidade. Todas essas coisas, sendo tão grandes e tão claramente demonstrando a imensa bondade do Espírito Santo em nós, exigem de nós que intensifiquemos o nosso esforço de obediência e de devoção a Ele. Isso, no entanto, os cristãos realizarão de maneira correta e ótima se se empenharem diariamente com mais cuidado para conhecê-lo, amá-lo e orar a Ele. É preciso ficar atento e explicar detalhadamente quantos e quais grandes benefícios nos fluem desse doador divino e que não cessarão de fluir para nós. Ao Espírito Santo devemos nosso amor, pois Ele é Deus. Devemos amá-lo, pois Ele é o amor substancial, eterno e primeiro. E nada é mais amável do que o amor. Esse amor nos proporcionará uma maior abundância dos dons celestiais, uma vez que, assim como o Espírito se contrai pela mão do doador, a gratidão e a memória o dilatam. Finalmente, devemos orar de maneira fervorosa e constante para que Ele nos ilumine cada vez mais com sua luz e nos incendeie com seu amor como que com tochas. Pois assim, sustentados pela fé e pelo amor,
Esforçar-nos-emos ardentemente por alcançar as recompensas eternas, uma vez que ele é a garantia da nossa herança. Se fez Santo Tomás na 300, diz 34 de 2 que 68, 2 que 8, 9, 45, 52, 139. Veja também seus comentadores, especialmente Caetano e Juan de Santo Tomás, na 2 que 68. Também será de grande utilidade consultar a São Boaventura, cuja doutrina difere em certos pontos secundários da de Santo Tomás. Se fait breviloquium, partis fodis CJ. Le Saint-Esprit et les dons selon Saint Bonaventure. Paris, Vrain, 1929, Édict de Spiritualité, artigo sobre Boaventura. E 2 que 68. Trata-se na ordem sobrenatural da razão estabelecida pela fé. Assim, por exemplo, a prudência infusa orienta as virtudes morais infusas. Portanto, segundo essas coisas, o homem se dispõe para ser prontamente movido pela inspiração divina. A virtude infusa, portanto, habilita o homem a obedecer prontamente ao Espírito Santo. Santo Tomás afirma que os dons do Espírito Santo são certos hábitos pelos quais o homem é aperfeiçoado para obedecer prontamente ao Espírito Santo. Os bens supremos a que o homem é chamado são aqueles que superam a capacidade natural da razão. Portanto, as bem-aventuranças são ditas apenas de ações perfeitas, que, devido à sua perfeição, são mais atribuídas aos dons do que às virtudes. É importante notar que, assim como se pode conhecer de onde vem o vento em geral, não se pode identificar especificamente de que direção ele começa ou para onde vai. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos leva a um fim oculto, que é a bem-aventurança eterna, e não sabemos a que perfeição o homem será conduzido. No homem espiritual, existem propriedades do Espírito Santo, assim como no carvão ardente existem as propriedades do fogo. Santo Tomás em Joana em 3:8. Sabe-se de onde o vento vem de maneira geral, mas não de forma específica. Isto é, de qual direção exatamente começa ou para onde vai, ou seja, onde cessará. Assim, o Espírito Santo nos conduz a um fim oculto, ou seja, a bem-aventurança eterna, e não sabemos a que perfeição o homem será levado. E Gúltico 68 a 3 e 3 sente que deu 34, que 1 a 1. O amor, portanto, é devido ao Espírito Santo, porque ele é Deus. O amor ao Espírito Santo é o amor essencial, eterno e primário. Nada é mais digno de ser amado do que ele. Este amor nos proporcionará uma maior abundância dos dons celestiais, pois assim como a mão do doador se contrai quando a alma é pequena, é grato e lembrado por dar mais. Portanto, este é um motivo para suplicar ardentemente, dia após dia, que ele nos ilumine mais com sua luz e nos incendeie com o fogo de sua caridade. Pois assim, sustentados pela fé e pelo amor, nos esforçaremos firmemente por alcançar as recompensas eternas, uma vez que ele é a garantia da nossa herança. O texto sagrado nos ensina que é através do Espírito Santo que somos capacitados a conhecer e amar a Deus de forma mais plena. Em diversos momentos, a tradição da Igreja reforça a importância da graça divina e dos dons espirituais para a vida do cristão. A verdadeira santidade é alcançada não apenas por esforços humanos, mas pela ação transformadora do Espírito Santo que nos guia e fortalece. Se fez Santo Tomás em 334, 35, 2, 68, 2, 89, 45, 52, 139, consulte seus comentaristas, especialmente Caetano e Juan de Anderson de 61. A fé, enquanto uma virtude infusa, nos proporciona uma compreensão do sobrenatural que vai além da razão. A prudência, por sua vez, orienta as virtudes morais infusas, guiando-nos na prática do bem. É pela ação do Espírito Santo que os dons são dados e a vida espiritual se torna verdadeiramente frutífera. Assim, conforme Santo Tomás nos ensina, a obediência pronta ao Espírito Santo é uma característica fundamental do homem espiritual. Portanto, é através da inspiração divina que somos movidos e capacitados a agir de maneira que reflita a graça que recebemos. A experiência da vida espiritual é repleta de momentos em que somos chamados a abrir nossos corações ao Espírito, permitindo que ele nos conduza a uma vida de santidade e união com Deus. Este é o caminho que nos leva à beatitude eterna. 2, que 68. A respeito dos dons do Espírito Santo, é importante destacar que a distinção entre virtudes e dons é fundamental na teologia cristã. Santo Tomás de Aquino, em sua obra, explica que os dons são qualidades sobrenaturais infundidas por Deus que aperfeiçoam as virtudes teologais e morais.
Em sua essência, os dons servem como disposições que nos capacitam a agir conforme a vontade divina. A natureza e o papel dos dons se tornam claros quando consideramos que, por exemplo, o dom do temor é distinto das virtudes, uma vez que não se encontra listado entre elas. De acordo com o profeta Isaías, Cristo possuía os 7 dons, como é ensinado em Isaías 11:2, e isso ocorre sem que ele necessitasse de virtudes infusas que implicam imperfeição, tais como a fé, a esperança e a penitência. As virtudes teologais, por sua vez, são fundamentais para a vida cristã, mas os dons do Espírito Santo elevam nossa capacidade de compreender e viver a fé. Os dons atuam em nós de maneira que a compreensão e a adesão aos mistérios da fé se tornam mais acessíveis e profundas. Santo Tomás menciona que os dons não devem ser confundidos com a graça atual, que é a assistência divina momentânea. Ao contrário, os dons são disposições permanentes que nos tornam sensíveis às inspirações do Espírito Santo, orientando nossas ações em conformidade com a justiça e a verdade. Quando agimos, portanto, não devemos esquecer que, mesmo sendo movidos por virtudes, nossa ação sempre se beneficia da intervenção do Espírito Santo, que aperfeiçoa nosso entendimento e vontade. Continuando com a reflexão sobre os dons do Espírito Santo, é essencial reconhecer que esses dons têm um papel crucial na vida espiritual do cristão. Através deles, somos capacitados a realizar atos de fé que, de outra forma, seriam impossíveis. Santo Tomás de Aquino explica que, embora um cristão possa realizar um ato sobrenatural de fé com a ajuda da graça atual, isso pode ocorrer sem a intervenção explícita dos dons do Espírito Santo. Este é o caso, por exemplo, de um cristão que está em estado de pecado mortal, que ao perder a caridade, também perde a presença dos 7 dons. No entanto, é geralmente aceito que os dons do Espírito Santo frequentemente atuam de maneira latente, sem que tenhamos consciência disso, aperfeiçoando nossos atos meritórios e conferindo-lhes uma dimensão que não teriam sem essa influência. Assim como um vento favorável facilita o trabalho dos remadores, os dons do Espírito Santo auxiliam nossas ações, proporcionando a elas uma perfeição que nos permite aproximar-nos de Deus. Santo Tomás ressalta em sua obra que os dons são superiores às virtudes morais infusas. Embora sejam inferiores às virtudes teologais, os dons introduzem uma nova perfeição às virtudes, permitindo que penetremos e apreciemos os mistérios da fé de maneira mais profunda. Por exemplo, a compreensão dos mistérios divinos se torna mais acessível através do dom da sabedoria, que ilumina nossa mente e coração, permitindo-nos ver além da superfície da realidade. Além disso, Santo Tomás de Aquino e seus comentaristas, especialmente João de Santo Tomás, enfatizam a importância de que os dons do Espírito Santo sejam disposições permanentes em nós, ou seja, hábitos que nos tornam constantemente dóceis à ação do Espírito Santo que habita nos justos. Da mesma forma, as virtudes morais são disposições permanentes que tornam a vontade e as faculdades sensíveis habitualmente obedientes à orientação da razão retamente exercida. Se não fosse assim, o organismo da vida da graça, que é o dom mais excelso de Deus, permaneceria incompleto. É inaceitável imaginar que, na ordem da providência, que dispõe todas as coisas de maneira suave e firme, a vida sobrenatural do justo seja tão inferior àquela das virtudes adquiridas que são guiadas pela razão. De acordo com a tradição, a graça habitual é frequentemente chamada de graça das virtudes e dos dons. Esta distinção é essencial, pois mostra que, embora as virtudes adquiridas sejam fundamentais, os dons do Espírito Santo proporcionam uma profundidade e uma capacidade que transcendem as virtudes morais, permitindo ao crente um relacionamento mais íntimo e direto com Deus. Os dons nos capacitam a agir de maneira que esteja em conformidade com a vontade divina, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Assim, a presença contínua desses dons em nossas vidas é um testemunho da ação transformadora do Espírito Santo, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo e mais eficazes em nosso testemunho de fé. Além disso, é importante ressaltar que os dons do Espírito Santo têm um papel ativo em nossas ações, mesmo que muitas vezes sua influência não seja plenamente consciente. Eles conferem uma perfeição às nossas obras meritórias que, sem eles, não seria possível alcançar. Assim como um vento favorável facilita o trabalho dos remadores, os dons agem silenciosamente, tornando nossas ações mais agradáveis a Deus. De acordo com Santo Tomás,
Os dons são considerados superiores às virtudes morais infusas, pois conferem uma nova perfeição às virtudes teologais. Por exemplo, eles permitem que os fiéis penetrem mais profundamente nos mistérios da fé, permitindo que experimentem e compreendam a profundidade das verdades divinas. É por meio dessa capacidade de entender e apreciar os mistérios da fé que os crentes são fortalecidos em sua espiritualidade e compromisso com a vida cristã. Em suma, a relação entre os dons do Espírito Santo e as virtudes é complexa e rica. Enquanto as virtudes nos formam como pessoas justas, os dons nos elevam a um estado de graça que nos permite agir de acordo com a vontade de Deus de maneira mais plena e eficaz. A integração desses elementos na vida espiritual é essencial para um cristão que busca não apenas viver segundo a fé, mas também participar ativamente da missão da Igreja no mundo. É nesse contexto que a compreensão e a prática dos dons do Espírito Santo se tornam fundamentais para o crescimento espiritual e a vivência autêntica da fé cristã. Seguindo Santo Agostinho, Santo Tomás ensina que o dom da sabedoria corresponde à bem-aventurança dos pacíficos, pois concede paz e nos permite oferecê-la aos outros, mesmo aos mais inquietos. O dom da inteligência se relaciona com a bem-aventurança dos puros de coração, porque de certo modo permite começar a ver Deus em todos os acontecimentos ainda nesta vida. O dom da ciência, que nos revela a gravidade do pecado, corresponde à bem-aventurança daqueles que choram suas faltas. O dom do conselho, que nos inclina à misericórdia, corresponde à bem-aventurança dos misericordiosos. O dom da piedade, que nos faz ver nos homens não rivais, mas filhos de Deus e nossos irmãos, corresponde à bem-aventurança dos mansos. O dom da fortaleza se relaciona com a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça e que nunca se desanimam. Finalmente, o dom do temor corresponde à bem-aventurança dos pobres de espírito, que possuem o temor de Deus, princípio da sabedoria. Santo Tomás, ao discutir sobre a graça sacramental, afirma que a graça habitual recebe esse nome porque dela procedem as virtudes infusas e os dons, assim como funções de um mesmo organismo. Ele segue então a conhecida comparação entre veleiros igualmente dóceis ao sopro dos ventos. O barco difere da escuna. A forma e a disposição das velas variam, e em certos lugares, um tipo de vela é preferível a outro. Algo similar ocorre na navegação espiritual em direção ao porto da salvação. Santo Tomás responde com as palavras de São Paulo em 1 Coríntios 3:1, destacando que a graça santificante inseparável da caridade é muitíssimo mais excelente que as graças dadas gratuitamente. As virtudes teologais que nos unem diretamente ao Espírito Santo são superiores aos 7 dons. No entanto, recebem deles uma nova perfeição, assim como a árvore é mais perfeita que seus frutos. Essas virtudes são a regra dos dons, pois eles nos permitem penetrar mais profundamente e saborear os mistérios que abraçamos pela fé. No entanto, a regra imediata para o ato dos dons é a inspiração especial do Espírito Santo. Santo Tomás responde com as palavras de São Paulo em 1 Coríntios 3:1, destacando que a graça santificante inseparável da caridade é muitíssimo mais excelente que as graças dadas gratuitamente. As virtudes teologais que nos unem diretamente ao Espírito Santo são superiores aos 7 dons. No entanto, recebem deles uma nova perfeição, assim como a árvore é mais perfeita que seus frutos. Essas virtudes são a regra dos dons, pois eles nos permitem penetrar mais profundamente e saborear os mistérios que abraçamos pela fé. No entanto, a regra imediata para o ato dos dons é a inspiração especial do Espírito Santo. Ao discutir as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo, Santo Tomás também aborda a questão da permanência das virtudes cardeais na pátria celestial, onde ele argumenta que, embora as virtudes teologais, como a fé e a esperança, desapareçam na visão direta de Deus, a caridade permanece eternamente, pois é a essência do amor divino. Por fim, ele orienta que, para alcançar a perfeição espiritual, é necessário afastar-se de tudo o que impeça a mente de se voltar completamente para Deus. Embora não seja necessário que todos façam voto formal de praticar os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, é essencial viver com esse espírito de desapego. Tal atitude permite que até os mais avançados no caminho da santidade continuem a progredir na busca de Deus. Notas explicativas. Virtudes infusas e adquiridas.
As virtudes infusas concedidas por Deus estão associadas à graça santificante e guiam o ser humano em direção ao amor divino. Já as virtudes adquiridas, desenvolvidas pelo esforço humano, fundamentam-se na razão natural. Essa distinção evidencia como a graça eleva a moralidade do cristão a um patamar sobrenatural. 2. Santo Tomás de Aquino, teólogo do século III, Santo Tomás de Aquino teve um impacto significativo na teologia católica, especialmente com a Suma Theologica. Ele discute a necessidade da graça na vida espiritual e distingue entre virtudes naturais e sobrenaturais. Batismo e virtudes infusas. De acordo com a doutrina, o batismo confere à alma a graça santificante e as virtudes infusas, independentemente da idade. Esse ensinamento ressalta a ação redentora de Cristo e a graça presente na alma desde a infância. 4. Clemente Pfeff e o Concílio de Viena. No século XIV, o Papa Clemente Pfeff e o Concílio de Viena afirmaram que tanto crianças quanto adultos recebem virtudes infusas pelo batismo, reafirmando a universalidade da salvação em Cristo. 5. Caridade e vida divina. A caridade, uma virtude infusa, possibilita a participação na vida divina, orientando outras virtudes infusas e sendo crucial para a união com Deus na vida espiritual. 6. Estado de graça e pecado mortal. Para Santo Tomás, o pecado mortal remove a graça santificante e as virtudes infusas, afastando a alma da orientação divina. Contudo, as virtudes adquiridas podem permanecer de forma imperfeita, facilitando o retorno à graça. 7. A luz da fé. A fé é descrita como uma luz obscura, que, embora ultrapasse a razão natural, proporciona um conhecimento inicial de Deus, preparando o fiel para a visão beatífica. 8. Reflexão de P. Bernard sobre as virtudes. O teólogo P. Bernard analisa a diferença entre virtudes infusas e adquiridas, destacando que as virtudes infusas elevam o ser humano a uma vida em Deus, além do que pode ser alcançado pela prática natural. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.